Meus queridos irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, mais um programa Conexão Jadefs, e na noite de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre algo muito importante, uma função muito importante que é exercida pela igreja, pelos membros da igreja, que é a pregação do Evangelho, que é a obra missionária. A gente já falou um pouco sobre questões ministeriais aqui em programas anteriores, sobre dons, sobre trabalho de evangelismo. Há 2 semanas atrás a gente fez uma live exclusiva sobre essa temática da evangelização, e hoje a gente vai estar com foco nas missões transculturais, que são as missões em outras nações, em outros países. E para isso a gente trouxe aqui 2 convidados mais que especiais, vindos diretamente dos Estados Unidos. Eles estão juntamente com a equipe, eles compõem a equipe do Ministério Truth and Power, o Ministério da Cruzada Evangelística Boas Novas, que estará sendo realizada amanhã e sábado, sexta-feira e sábado, a partir das 19 horas, ali ao lado do Shopping Boulevard. Então eu quero apresentar aqui Daniel e Tyler, que estão aqui conosco nessa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conexão Jadefs. Obrigado, boa noite pessoal, tudo bem? A gente vai estar falando aqui, eles entendem um pouco português, mas a gente está com a ajuda aqui do nosso pastor Marcos aqui, que está com a gente aqui, que ele vai estar traduzindo. Eu já estou bem enferrujado no meu inglês, já tem muito tempo que eu não pratico. Eu até estava brincando com o Bruno hoje mais cedo, que ele estava falando, vocês se viram lá para traduzir os irmãos. Eu falei, rapaz, que coisa complicada. Bom, o texto base, gente, que a gente trouxe aqui, é um texto que já falamos outras vezes aqui, está em Marcos 16, 15, e diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Bom, e a primeira pergunta, e aí é claro, vocês estão à vontade também para estar trazendo perguntas, mas a primeira pergunta que eu queria fazer aqui, aí eles vão decidir qual eles vão responder, né, qual dos dois, ou se os dois vão responder, é qual a importância do trabalho de missões transculturais? Qual a importância desse trabalho de ir para outras nações e pregar o Evangelho? So the first question is, how important is the work of cross-cultural missions? Yeah, absolutely. So, so the work of cross-cultural missions is very important. Então, a missão transcultural ela é muito importante. So the thing is, though, is that, when we talk about missions, what that is, that's that word, the connotation is with sharing the gospel in another country. Então, quando a gente fala a respeito de missões transculturais, a gente está falando a respeito de compartilhar do Evangelho e da Palavra de Deus em outros países. And so just as it is important to share the gospel in your town, in your neighborhood, então, da mesma forma que é importante você compartilhar do Evangelho no teu bairro, na tua vizinhança, na tua cidade, there's people all around the world há pessoas em todo o mundo that need to hear the gospel. que eles também precisam ouvir do Evangelho. And a lot of times missionaries are those that make it a full time. Então, às vezes os missionários são aqueles que estão em tempo integral compartilhando do Evangelho em outros lugares, em outras nações. And so I think it's very important. Então, é muito importante, eu acho. There's people that are dying and going to hell. Porque existem pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. And just like with the disciples, Então, exatamente como os discípulos, Jesus said to go and share the gospel. Jesus disse para os discípulos: vão e compartilhem o Evangelho, preguem o Evangelho. And that's what we're doing now. Então, é isso que a gente está fazendo agora. And there's missionaries all around the world. Então, tem missionários ao redor de todo o mundo. And so it's important. Então, é muito importante para nós compartilhar o Evangelho e a questão das missões transculturais. The Bible says that many are called, but few are chosen. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. And so some people feel like because they're not a pastor that they're not called. Então, algumas pessoas elas acabam pensando de que porque elas não são pastores, elas não são chamadas. Because as you know, the Bible talks about pastors, evangelists, teachers, prophets.
Porque você sabe, a Bíblia vai falar sobre os pastores, os profetas, os evangelistas, os mestres. And some people feel like, well, maybe that category is not for me. Well, maybe I'm not called, you know. Então, às vezes as pessoas vão olhar para esses ofícios ministeriais e talvez pensem, eu não consigo me encaixar em nenhum deles, então talvez o chamado não seja para mim. But whenever your eyes can be opened by God, Mas se os seus olhos puderem ser abertos por Deus, because this work begins in your heart, first off. porque a primeira coisa é que esse trabalho começa dentro do seu coração. You know, if you want to go to another nation, Então, se você quer ir para uma outra nação, you have to be on fire, você tem que estar queimando de amor por Deus. because every day is not just perfect. You understand what I'm saying? Porque eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas cada dia na nossa vida às vezes não é um dia perfeito. But you have to literally have the fire of God. Então, literalmente, você tem que ter o fogo de Deus queimando dentro de It's você. the passion. É a paixão. But some people think they're not called, but they are called. E algumas pessoas às vezes elas acham que elas não são chamadas, mas elas são chamadas. And I preach this in church as well. Eu também prego nas igrejas, But if you have a home, mas se você tem uma casa, if you have a school, se você tem uma escola, if you have a job, se você tem um trabalho, you are a missionary. você é um missionário. So some people feel like, well, I'm waiting for God to call me. You know? Então, algumas pessoas estão falando, eu estou esperando para Deus me chamar. But the truth is, you are called. Mas a verdade é que você já é chamado. And you are a missionary in your school, at your home, at your work. E você já é um missionário na tua escola, na tua casa, no teu trabalho. And this is a wonderful passage too, as well. E essa passagem que você acabou de ler é uma passagem maravilhosa. It talks about going to the whole world. and Porque preaching the fala gospel. de ir em todo mundo para pregar o Evangelho. But if I could give someone a tip, Mas se eu pudesse dar uma dica para alguém aqui hoje, is that it begins inside of your heart. é que isso começa dentro do teu coração. And once your heart is set ablaze, E uma vez que o teu coração é incendiado, Daniel's heart is ablaze. My heart is on fire. então os nossos corações eles estão incendiados. O coração do Daniel e o coração do meu coração. Whenever you hang out with us, you'll start to catch fire as well. It's contagious. Okay? Então, com quem você começa a andar, você começa também a ficar incendiado porque é algo contagiante. But that's what it takes to go to the nations. Mas é isso que precisa para poder você ir para a nação, ter um coração queimando por Deus. But if you're listening, you're called. Mas se você estiver ouvindo hoje, eu quero dizer, você é chamado. If you want to see the scripture fulfilled, Se você quer ver as escrituras cumpridas, then you let God begin to work inside of your heart tonight. então deixa Deus começar o trabalho dele dentro do teu coração essa noite. Amém, amém, amém. Tá aí a importância desse trabalho. Ele já trouxe um pouquinho de algumas questões que a gente vai estar trabalhando um pouco mais à frente. Bom, quando nós olhamos a história, as histórias da Bíblia, quando nós observamos a narrativa bíblica, observamos que os discípulos e até o próprio Jesus saíram por muitos lugares pregando as palavras da salvação, como a gente já falou aqui. Porém, nós vivemos numa época, né, nos dias de hoje, onde muitas pessoas estão sendo evangelizadas, muitas pessoas já possuem um contato com o Evangelho. Mas quais são as bases, então, para o trabalho de missões transculturais, já que muitas pessoas já conhecem, já ouvem falar do Evangelho, muitos até já são evangelizados, porque existem cristãos aqui no Brasil, existem cristãos em outras nações. Qual a necessidade de sair do seu lugar e ir para um outro estado, ir para uma outra nação para pregar, se existem pessoas ali que já podem estar fazendo aquela função? So, when we look at the history of the Bible, we see that the disciples and even Jesus, they come out to preach the word of the salvation, and now we have a world quite evangelized. Yes, So, what is the work of the cross-cultural missions in some place that they all have too many people preaching the gospel to? You understand? Right. Yes, I understand. And the problem is that a lot of this gospel that's being preached is a watered-down version. It's a very weak version. Então, uma das questões mais graves
do que acontece é porque muito do evangelho que em alguns lugares está sendo pregado é um evangelho superficial, é um evangelho muito fraco. You know, especially in America, we have some very large churches, Especialmente, por exemplo, lá nos Estados Unidos, nós temos grandes igrejas, but they preach a watered down message, very weak message. mas eles pregam mensagens muito fracas, muito superficiais. And the purpose is to make people feel good. E o propósito é fazer com que as pessoas se sintam bem. But wherever Jesus went, Mas aonde Jesus ia, he preached the truth. ele pregava a verdade. And we know from the passage where he turned the tables over that he didn't play games either. E a gente conhece aquela passagem onde ele entrou no templo e ele jogou as mesas para cima, então ele não estava para brincar. So there's a special way to preach the gospel, Então tem uma forma muito específica, especial de pregar o evangelho. and that's to preach exactly what it says, E é justamente pregar o que a palavra de Deus diz, word for word. palavra por palavra. And don't take out a little part because someone can get offended. E você não precisa remover uma partezinha da Bíblia porque alguém vai ficar ofendido. But there's a passage that's very interesting because I wanted to talk about this tonight. E há uma passagem aqui que é muito interessante, eu quero falar sobre ela essa noite. But I was praying for the right direction, and so this is perfect for this right now. So I'm going to share very quickly. I want to hear what Daniel has to say as well. Então eu estava orando para poder ter a direção de Deus para compartilhar essa passagem e isso foi o momento oportuno, então eu vou ler aqui bem rapidamente. But if you look at Matthew chapter 9, Mateus capítulo 9, verse 35 versículo 35 through 38, até o 38. if you could, rather than me read the English, if you could just read the Portuguese, it's 35 through 38. Mateus, Yeah, Matthew chapter 9, verse 35 through 38. Mateus 9, do 35 ao 38. Can I read? Yes, E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. See, to go back to the question, you talked about that a lot of the world has already been evangelized. Então, voltando à questão de que muito dos lugares no mundo já foi evangelizado. But if you look here, in verse 36, it says that Jesus was moved with compassion. Se você for olhar o versículo 36, você vai ver que a Bíblia diz que Jesus ele foi movido de compaixão. Because the people were scattered, Porque as pessoas elas estavam desgarradas, like sheep having no shepherd. como uma ovelha que não tem pastor. So that's what happens whenever you have a church Então é isso que acontece quando você tem uma igreja preaching a watered down gospel. pregando um evangelho superficial. Because there's no power. Porque não tem poder no evangelho There's no superficial. evidence. Não tem evidências. Now, wherever Jesus went, Agora, onde Jesus ia, it was evident era evidente, havia evidências that daquilo que he ele was falava. from heaven. Evidências que vinham do céu. So that's the problem today. Então People go to the church, esse é o problema. Hoje as pessoas vão para a igreja. but they don't see the Bible happening now like it's read here. Mas eles não conseguem ver a Bíblia acontecendo da mesma forma que está escrito aqui. And so that's the problem. Então esse é o problema. Because even though the world has been evangelized in a sense, Mesmo de alguma forma sabendo que o mundo está sendo evangelizado, my heart, just like Jesus, my heart's moved with compassion. o meu coração, da mesma forma que o de Jesus, ele se move de compaixão. Because not so much in Brazil, but more so in America, Mas não tanto no Brasil, mas muito mesmo lá nos Estados Unidos. you've got a lot of churches that are full on a Sunday. Você tem um monte de igrejas que estão cheias no domingo. But whenever you talk to the pastor or you talk to the congregation about soul winning, Mas quando você vai falar com o pastor, com a congregação sobre ganhar almas, the average person in church has never won somebody to the Lord. às vezes as pessoas mais importantes dentro da igreja nunca ganharam ninguém para Jesus.
But that's part of our direction. Mas isso é parte da nossa direção, da nossa missão. For the first scripture that you read is to preach the gospel. O primeiro versículo que você leu, a escritura que você leu, fala sobre pregar o evangelho. And then if you look here at verse 37 and 38, Então, se você olhar aí agora no versículo 37 e no 38, there's a big harvest, tem uma grande colheita, but there's little people to work. mas há poucas pessoas para trabalhar. And that's for today too. E isso é para hoje também. So even though the world's been evangelized, there's still a big harvest, but there's little people who's doing the Então, right work. mesmo sabendo que o mundo foi evangelizado ou está sendo evangelizado, há uma colheita muito grande e poucas pessoas para trabalhar. So I want to encourage anybody watching tonight, Então eu quero encorajar quem quer que esteja assistindo essa noite, especially if you're in Feta here. especialmente se você estiver em Feira de Santana aqui. You can be the answer Você pode ser a resposta to this prayer. para esta oração. Whenever the disciples prayed to God to send laborers, we can be the answer. Porque da mesma forma que Jesus falou para os discípulos orarem pedindo ao Senhor que mandasse os trabalhadores, nós podemos ser a resposta dessa oração. You know, so I'm curious to hear what Daniel has to say, Eu estou curioso para poder ouvir o que o Daniel tem para dizer, but I'm pretty sure that he would agree mas eu tenho certeza que ele vai concordar comigo. that the gospel is watered down Que há muito evangelho superficial lá fora. and that the people are not on fire to win souls for E que as God. pessoas não estão queimando por amor por Deus para ganhar almas para Ele. Absolutely. Com certeza. That was the perfect scripture, Essa foi a escritura perfeita, o versículo perfeito para isso. and I agree. It's not that there's a lack, or it can seem that there's a lot of evangelism or a lot of Christianity that's popular and known, but there are still people that are dealing with issues that doesn't line up with what Jesus did in the Bible. Então, pode parecer que o mundo e alguns lugares estão extremamente evangelizados, mas quando você vai ver a vida dessas pessoas, elas estão ainda lidando com problemas e com situações que elas não se alinham com o que a palavra de Deus diz. And so, personally, I've had the opportunity to lead a lot of people to Jesus. Então, eu pessoalmente já tive a oportunidade de liderar, de guiar muitas pessoas para Jesus. As an evangelist, you have the same compassion that Jesus does, and you see that you always pray, and you want to see Jesus. You want to see people the way Jesus sees people. Então, como evangelista, você é movido pela mesma compaixão que havia em Jesus e você sempre quer orar com as pessoas e quer ver as pessoas indo até Jesus. And it's true. There's a lot of gospel and a lot of preaching now that's watered down. E a verdade é essa realmente, porque há muito evangelho sendo pregado de forma superficial, muitos pastores e pregadores pregando de forma extremamente superficial. And so, as a missionary or as an evangelist, or even just anybody that loves Jesus, Então, sendo um evangelista ou sendo qualquer pessoa que ama Jesus, we can't leave it all up to the pastor. nós não podemos viver dependente daquilo que a gente recebe, talvez, do pastor. God can use you just where you are in your own neighborhood. Deus quer usar você onde você está e usar você na sua vizinhança e aonde você estiver, To reach people. para alcançar as pessoas. And just because maybe they come to church on a Sunday, E talvez só porque você está vindo para a igreja no domingo, they have like a grandmother that goes to church. ou talvez você tenha a sua avó que venha para a igreja no domingo. If you were to ask them, if you were to die tonight, do you know you're going to heaven? E aí a pergunta é, se você morresse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? Because of this watered down gospel, Porque por causa desse evangelho superficial, people say, "Oh, I'm going to heaven because I go to church." as pessoas às vezes estão falando, eu vou para o céu porque eu estou indo para a igreja. Oh, my parents go to church. Meus pais vão para a igreja, então eu vou para o céu. And that's the problem, because that's the lie of the enemy. E isso é um problema, porque isso é uma mentira do diabo. And so there's people all over Então há pessoas em todos os lugares that are dealing with so many things. que estão enfrentando tantas And coisas. when you go to the Word E quando você vai para a palavra, and you see what the answer that Jesus had for people. e quando você vai ver as respostas que Jesus tinha para as pessoas. In the scripture earlier, it said everywhere he went, people were healed, Então nas escrituras que a gente leu antes, people were set a free. gente vai ver que aonde Jesus ia, as pessoas eram libertas, eram curadas, There was miracles, havia milagres, and he said that the laborers are few, e ele vai dizer que os trabalhadores são poucos, but the harvest is e a so colheita é muito grande. And so, just like earlier, if you feel called, or you wonder if you're called,
Então, You are called to preach the gospel. Então, da mesma forma como a gente já falou antes, se você está sentindo ou se você não está sentindo o chamado, eu quero te dizer que você é chamado para pregar o Evangelho. And I would encourage you to not just be content and happy with where you are. E eu quero te encorajar a não simplesmente ficar confortável e feliz aonde você está. This is a really good question Essa é uma pergunta muito boa, because it identifies that, hey, the gospel is being preached, porque identifica e parece que a gente fala, o Evangelho já está sendo pregado, but it's also identifying that there's lack of signs and wonders. mas também vai nos mostrar que há uma falta muito grande de sinais, prodígios e maravilhas. And that's where you can apply it to your own life. E é isso que você vai aplicar à sua própria vida. You can be the very solution Você pode ser a that you might resposta, see. a solução para que eles vão ver. One para thing que as someone pessoas told me a vejam. long time ago that's always stuck with me is that if you see a problem or an issue, you're probably the solution for it. Então, alguém falou algo comigo há um tempo atrás que eu carrego isso comigo até hoje, que é que quando você consegue enxergar um problema ou uma situação problemática, provavelmente você é a resposta para essa situação. Where you are right now, you can pray, Lord, use me. Então, onde você está agora, você pode orar e dizendo, Senhor, usa-me. You got to get hungry and desperate. Você tem que ficar faminto e desesperado por Jesus Deus. wants to do through you the exact things that He did on the earth. Jesus quer fazer com você, através de você, as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas que Ele fez aqui na Terra. Even in your own time, cry out to God Então, no seu tempo livre, no seu tempo particular, clame ao Senhor. and begin to be bold and share your faith. Comece a ser corajoso, ousado em compartilhar a sua fé. If you don't ever pray for healing from Se somebody, você nunca orou por cura por alguém para que alguém seja curado, then you're never going to see anybody healed. então você nunca vai ver ninguém curado. If you're not casting demons out of people, Se você não está expulsando os demônios das pessoas, if you're not preaching a strong word that causes demons to se manifest, você não está pregando aquela palavra que é forte, que vai causar com que os demônios se manifestem, then you have to reevaluate. então você tem que reavaliar a sua But vida. if you go after the Mas lost, se você vai até o perdido, you see people the way Jesus sees people. você vai ver as pessoas do jeito que Jesus enxerga as pessoas. You'll see that what you're doing lines up with what Jesus did Você vai ver que o que você está fazendo se alinha com aquilo que Jesus fez and what the disciples e did. o que os discípulos fizeram. It's easy. É fácil, Get hungry, fique faminto, ask the Lord to use you, peça que o Senhor te use, and pray for boldness, ore por coragem and your life will change. e a sua vida vai ser mudada. Amen. That was a good question. Acho que vai ser difícil terminar o programa sem chorar. Rapaz. Graças a Deus. né? E é uma realidade presente aqui no Brasil também. Vocês falam que é presente na América, né? Porém isso é presente também aqui no Brasil. Isso é presente na maioria das igrejas, na maioria dos pastores que nós vemos na internet, e muitos pregadores famosos pregando até fora, né? Mas esse evangelho raso, esse evangelho superficial, esse evangelho que tem realmente a intenção de trazer aquela massagem no coração das pessoas, mas que não gera mudança. E infelizmente é uma realidade que nós temos vivido. E você, jovem, que está nos assistindo agora, você tem a oportunidade de mudar isso. Você tem a oportunidade de ouvir essa live aqui e assistindo esses programas todos que nós temos feito, que temos falado sobre isso, e fazer a diferença, né, do ambiente que você está inserido. Onde quer que você for, seja no trabalho, na escola, como falamos mais cedo aqui, é necessário que você pregue o Evangelho. É necessário que você seja luz e que você leve a luz de Cristo onde quer que você vá. A outra pergunta que eu quero trazer aqui é: quais são as maiores dificuldades enfrentadas para a realização do trabalho missionário? So, what are the biggest difficulties for mission work? Well, we actually covered this, and so I would just like to kind of prove the same point again because it's very important for people to understand. Então, na verdade, nas respostas que a gente já deu antes, a gente meio que já abordou um pouco sobre isso, mas eu quero mais uma vez só reafirmar algumas coisas que eu falei aqui para que as pessoas entendam. But the difficult part is that a lot of people have heard about Jesus. A maior dificuldade é que as pessoas elas já ouviram sobre Jesus, But they've never had an encounter. mas elas nunca tiveram um encontro com Ele. And I can testify to a story Eu posso
testificar isso com uma história of my father, do meu pai, and I love him so much. e eu amo tanto. I do, and I don't say this to make him ashamed, E eu não estou falando isso para fazer vergonha a ele, but I say this because God has done a work in his life. mas eu estou falando sobre isso porque Deus fez um trabalho na sua vida, Deus trabalhou na sua And vida. my father's in prison tonight. Meu pai está preso essa noite. Right now in America, he's in prison for a long time. Ele está preso por muito tempo. But we talk on the phone all the time. We pray together. I encourage him in the Lord. E a gente se fala pelo telefone o tempo inteiro. Eu sempre oro por ele, encorajo ele e falo do Senhor para ele. But whenever I was little, my father taught me scriptures. Mas quando eu era mais novo, o meu pai me ensinava, falava comigo das Escrituras. When I was a little boy, he took me to church. Quando eu era menor, ele me levou para a igreja. I remember whenever I was 4 years old, Eu me lembro que quando eu tinha 4 anos de idade, I could get up in front of the church. eu fiquei na frente da igreja. For God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever should believe in him should not perish, but have everlasting life. E ele... Translate that. E eu did this. No, we did. I did, yeah. Four. Só então com 4 anos ele chegou na frente da igreja, então ele falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. So I knew the word. He was teaching me the word. Então eu conhecia a palavra porque ele estava me ensinando a palavra. But he was violent Mas ele era violento to my mother. com a minha mãe. I was afraid of my father. Eu tinha medo do meu pai. And I had a difficult time in my heart. E eu tive um tempo muito difícil no meu coração. And then my parents got divorced. Meus pais se divorciaram. And so now I've forgiven him, Agora eu o perdoei, which was a gift from God. que é um presente de Deus. God had to help me do that. Deus teve que me ajudar a fazer isso. But the point that I want to say Mas o que eu quero falar é o seguinte: is that a lot of people live a life like that. é que muitas pessoas vivem a vida dessa forma. It's religion. É religiosidade. And that's the difficult part. E essa é a parte mais difícil do trabalho missionário. But it's like day and night in comparison to the difference between the two. É como se você estivesse comparando o dia e a noite em relação a essa questão. Religion Religiosidade and relationship. e relacionamento. Because you can know the Bible. Porque você pode saber a Bíblia inteira. Remember, the devil knows the Bible Se too. lembre que o diabo também sabe e conhece a But Bíblia. you can quote the whole Bible. E aí você pode falar a Bíblia inteira, citar a Bíblia But inteira. if you've never had an encounter with Jesus Mas Christ, se você nunca teve um encontro com Jesus Cristo, then you are living a religious life. você então está vivendo uma vida de religiosidade. And do you remember what the religious people did to Jesus? E você se lembra o que as pessoas religiosas fizeram com Jesus? Well, they wanted to kill him. Eles queriam matar Jesus. So that's the difficult part doing any missionary work, Então essa é a parte mais difícil de fazer qualquer trabalho missionário. is that you're speaking to people. É que você está falando com pessoas Some of them know the Bible. que algumas conhecem a Bíblia, Some of them have been to church, algumas já estiveram na igreja, but they've never had an encounter with mas Jesus eles nunca Christ. tiveram um encontro com Jesus Cristo. And their example E nesse exemplo, is a bad example of a Christian. e isso é um mau exemplo de Cristo, de cristianismo. And the world right now looks at Christians as weak people. É, The secular world. então o mundo às vezes olha para os cristãos como cristãos que são wicked, Yeah, weak, fraco. fracos, Poor, pobres, very discouraged, sad. que são desencorajados, que são tristes. Então o mundo tem esse olhar hoje para os cristãos. Well, I'm a Christian, praise God. It's, one day, God's going to come and save me. Sabe, as pessoas estão assim: eu sou cristão, sabe? Um dia Jesus vai vir, vai me buscar, sabe? But whenever you meet somebody that's had an encounter with Mas quando Jesus, você encontra alguém que teve um encontro com it's Jesus, completely different. é totalmente diferente. Hey, how are you doing today? Ei, como é que você está hoje? I'm wonderful. Eu estou maravilhoso. I'm telling you, I've never felt Na better. verdade, eu nunca me senti tão bem. And if I feel any better, E se eu me sentisse melhor, people are going to try to take me out. as pessoas iam tentar me levar embora, sabe? But there's a joy that you can live. Mas há uma alegria que você pode viver. The Bible talks about this joy, E a Bíblia fala sobre essa alegria. and it's your strength. E essa alegria é a sua força. So I remember I grew up in a religious family. Então eu me lembro, eu cresci em uma família religiosa. That's the problem. E esse é o problema.
What's the solution? E qual que é a solução? If you want to know the solution, Se você quer saber a solução, it's to get on your knees é dobrar os seus joelhos in your closet. e no seu quarto Get on your face e inclinar sua face in your room e entrar na presença de Deus where no seu nobody can quarto, see you. onde ninguém vai poder te ver. Cry out for God to touch your heart. Clame a Deus para que Ele toque seu coração. And if you ask Him, E se você pedir, He's going to touch you. Ele vai tocar He's você. going to set you on fire. Ele vai colocar você em And chamas. whenever people look in your eyes, E they're quando going to as see pessoas Jesus. olharem nos seus olhos, eles vão ver Whenever Jesus. you open your mouth, Quando você abrir a sua boca, spirits are going to have to leave people. os espíritos malignos vão ter que deixar as pessoas. Whenever you lay your hands upon Quando você people, colocar as mãos sobre as pessoas, people are going to be as healed. pessoas vão ser curadas. That's the difference Essa é a diferença between power entre poder and no power, e sem nenhum poder. between real and fake, Entre o que é real e o que é falso. between religion Entre o que é religiosidade and relationship. e o que é relacionamento. So that's what I had to say. Então é isso que eu tinha para dizer. And also, let's keep up with the time, if possible. Keep up with the time so we can do a part 2. If you have time, we'll do a part 2. Yes. Because I'd like to restart because I really think that everybody would really enjoy this conversation tonight because it's good. Traduz para mim, por favor. Para a gente, a questão veja a questão do tempo, para que talvez a gente possa fazer uma parte 2, porque realmente as pessoas vão apreciar e vão gostar muito de poderem ver tudo isso que a gente está conversando aqui. Pronto. Você já parou aí? Stop this. No. Do you want to stop and then start over now? In the fourth question. Sure, okay. Have not have. So everybody watching, because of time on Então- Instagram, we're going to stop the program. Então, todo mundo que está assistindo, por causa do tempo que o Instagram permite a gente fazer a live, a gente vai parar um pouco na quarta questão, After this question, depois dessa outra pergunta aqui agora. but then we're going to start back up again. Mas então a gente vai voltar depois de novo para uma parte 2. So make sure that you get back on. Então, não perca aí, fica ligado. Because this is just getting good, I'm telling you. Isso tá muito bom, eu tô Com gostando. certeza, tá muito bom mesmo. Agora eu quero ouvir seu ponto de vista sobre a maior dificuldade What do you think about the most difficult? da pregação do Evangelho em outras nações. Yeah, with this question, I actually want to, I feel the same way that Tyler. Sabe, eu me sinto da mesma forma que o Tyler, né, em relação a essa pergunta. Yeah, there's a big difference between a relationship with Jesus and just this like surface, what you think. How you mentioned growing up in the church but not really having a real relationship with Jesus. Sabe, porque há realmente uma diferença muito grande entre um relacionamento com Deus e essa coisa de superfície que a gente vê de pessoas que realmente até crescem dentro da igreja em um lar cristão, mas não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. É isso. So, that was a really good answer. Foi uma resposta muito boa do Tyler. A quarta pergunta, ele falou aqui agora, a gente vai dar uma pausa rapidinha, só para salvar essa live aqui, logo após a gente vai estar retornando de novo, então você não sai daí, você continua aqui nos acompanhando, a gente vai fazer essa pergunta logo após. Logo após a gente vai pausar, a gente vai salvar e a gente retorna. Então você aguarda, chama outras pessoas para estarem assistindo também nesse intervalo aí, vai compartilhando a live, porque com certeza a gente tem muita coisa boa aqui ainda para falar. Como identificar se alguém tem um chamado específico para realizar a obra missionária? E aí eu queria que vocês trouxessem as experiências de vocês, como vocês conseguiram identificar, como alguém pode conseguir identificar e como aconteceu especificamente com vocês. So, how can I know if I'm called by God for missions and how did it happen to you? Missões transculturais. Yeah, to cross-cultural missions. So many things in the Bible begin inside of your heart. Muitas das coisas na Bíblia ela vai começar dentro do seu coração. Healing, Cura, deliverance, libertação, you name it, it begins in your heart. começa no seu coração. And the Bible says, we were talking about this in the car on the way here. Na verdade, a gente estava falando sobre isso no carro enquanto vinha para cá. But the Bible says that, that out of the abundance of your heart,
your mouth will speak, Então a Bíblia fala que da abundância do teu coração é o que a boca fala. and out of your heart will flow the issues of life. E que do teu coração flui as fontes da vida. You know, so everything begins in the heart. Então tudo começa no coração. And for me, whenever I was called, Então para mim, quando eu fui chamado, I've been called in different ways. eu fui chamado de formas diferentes, na verdade. Because God will put different calls inside of your heart, whenever you're ready for it, God will give you a specific direction, is what I want to say. Então, na medida que você vai ficando pronto por Deus, Deus vai te dando chamados específicos e direções específicas para algumas coisas. Because whenever I was a little boy, I was called, Porque quando eu era um garoto, eu fui chamado, but I didn't understand it. mas eu não entendi. Then I went the wrong way, E aí eu fui para um caminho errado, para uma direção errada, just like the wayward son. da mesma forma que The story in the Bible of que the o son, filho pródigo fez. the prodigal son. Yeah. That was me. Então isso fui eu. And so whenever I received Jesus in my heart and had a relationship, Mas quando eu recebi Jesus no meu coração e comecei a ter um relacionamento com Ele, remember I said I grew up in religion. You know, se lembre que eu falei que eu cresci num lar religioso. at the moment that I had the relationship, Mas no momento que eu comecei a ter um relacionamento, I started to understand more that call that I had when I was a eu little boy. comecei a entender mais do chamado que estava sobre a minha vida. And then I remember another time. E aí eu me lembro de uma outra vez I was at a conference que eu estava numa conferência and I was given a gift, e eu recebi um presente. and that gave me direction in my call. E isso me deu direção na minha chamada. And that gift E esse presente was that God gave me a revelation foi que Deus me deu uma revelação of how precious people are. de quão preciosas são as pessoas. And I was crying out Eu estava chorando because I wanted to give God something, porque eu queria dar a Deus algo. you know. But I'm a songwriter, and I was like, well, I can give you a song, you know. But Eu sou um compositor e eu estava pensando, eu posso te dar uma canção, I've already given you my eu life, já te dei a minha vida. so what can I give the King of Kings, you know? Então eu estava pensando, o que é que eu posso dar para o Rei dos Reis, sabe? And He spoke so clear in E ele my heart. falou tão claramente no meu He coração. said, I want souls. Ele disse para mim, eu quero almas. So I consider that a gift, Então eu considero isso um presente. because in my mind I imagine that's the day that He took His heart and put His heart inside of me. Porque eu imagino que esse foi o dia que ele pegou o seu coração e colocou dentro de mim, o coração dele. Because we read a few moments ago that Jesus' heart was moved with compassion for the people. Porque a gente acabou de ler nesse instante que o coração de Jesus ele foi movido de compaixão pelas pessoas. So you have to have Jesus' heart Então você tem que ter o coração de Jesus to be able to survive para poder conseguir sobreviver on the mission field. no campo missionário. Because we know our adversary, we know the enemy, we know his job. Porque a gente sabe, conhece o nosso adversário, nós conhecemos o nosso inimigo e sabemos qual que é o trabalho dele. And he has no power. E ele não tem nenhum poder. You know, I don't even worry about him. Eu, na verdade, nem me preocupo sobre ele. He doesn't bother me. Ele não me incomoda. And he shouldn't bother you either, because Ele you também- have power too. E Okay? ele também não devia incomodar você, porque você também tem poder. But whenever he gives you his heart, Mas quando Jesus te dá o coração dele, that's what can help you é isso que vai te ajudar. survive. Vai poder te ajudar a sobreviver. Because sometimes things do not look like they're going good in the natural. Porque às vezes as coisas no natural parecem que não estão indo muito bem. And you have to remember his word, E você tem que se lembrar da palavra and dele. you have to remember the call. E você tem que se lembrar do chamado. You have to remember that word that he spoke to you. Você tem que lembrar daquela palavra que ele falou para você. Because you can hold on to that word, and that word is like fuel to your body. E você tem que segurar-se nessa palavra, porque essa palavra ela é como combustível para o seu corpo. S10, diesel. Diesel, S10. Diesel S10 para o seu corpo. Yeah, very good. But I want to encourage anybody who's listening, Então eu quero encorajar qualquer um que está ouvindo aqui hoje. if you want to go to the nations, Se você quer ir para as nações, it begins in your home, começa na sua casa, it begins in your school, começa na sua escola in your work. e no seu trabalho. And if you cannot E evangelize se você não consegue evangelizar in your work,
e no seu trabalho, in your school. na sua escola. There's no way that you can make it. Go into a nation. Então não tem nenhuma forma de você conseguir ir para uma nação, sabe? Don't waste your time. Não perca seu tempo. You need to spend more time with Him. Você precisa gastar mais tempo com Ele antes. Because whenever you go to the nation, Porque quando você vai para as nações, and I want to remind you, the Bible says that He's given us the nations as an inheritance. e eu quero lembrar para você que Ele nos deu as nações como herança. So our inheritance is the nations. Então a nossa herança são as nações. But you've got to hear His word for your life. Mas você tem que ouvir a palavra dele para a sua vida. Because whenever you go, Porque quando você vai, there's a lot of times há muitas vezes that I have to remember que eu tenho que me lembrar what He spoke to me. o que ele falou para mim. You know, there's sometimes it's natural for a human being to get frustrated. É muito comum para um ser humano se ficar frustrado muitas vezes. You got to remember that word, Mas você tem que se lembrar daquela palavra. because that's what's going to keep you going. Porque é isso que vai fazer com que você continue avançando. Because I remember Jesus said, souls, I want souls, I want Porque eu me lembro de souls. Jesus falando para mim, eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. And I saw how important one soul is to E Him. eu comecei a perceber o quão importante uma alma era para ele. If He dies for one, Se ele morreu por um, then one is important to me. então um é importante para mim. It's not about how big the church is you preach, Porque não é sobre o tamanho da igreja que você prega, how many people you minister to. ou quantas pessoas você está ministrando. The Bible says that one salvation or one person that comes back to Jesus, there's a celebration in A heaven. Bíblia diz que uma pessoa que volta para Jesus, uma pessoa que é salva, a celebração, a festa no céu. So you have to realize how valuable you are, number one, Então você primeiro tem que perceber quão importante você é. because if you do not realize how valuable you are, Porque se você não entende o quanto importante você é, you can't really help anybody. você não vai conseguir ajudar ninguém, na verdade. You got to understand your place Você tem que first. entender o seu lugar, quem é você primeiro. The power that's been given to O you, poder que foi dado a você. the word that God speaks to A you. palavra que Deus falou para você. And if you want to know how to hear God's E voice, se você quer saber como ouvir a voz de Deus, you read the word. leia a palavra. People spend time waiting for Him to say, Tyler. As pessoas às vezes estão esperando ele falar, Tyler, And He's spoken to me before. e ele fala comigo, ele já falou comigo. Changed my life. Isso mudou a minha vida, But it's not all the time you're going mas to não hear é it like that. sempre dessa forma que ele vai falar. But I promise you, whenever you take this serious, Mas quando eu te prometo, quando você levar a palavra a sério, and you take this as Him speaking to you, because He is, e você entender que ele está falando com você através da palavra, porque ele está, then you're going to start seeing results in então your você vai life, começar a ver resultados na tua vida, in your ministry, no seu ministério, in your home, na sua casa, and your situations are going to remain the same. e as suas situações não vão permanecer a mesma. Your situation will remain the same, but you will change. As situações vão permanecer a mesma, mas você vai mudar, na verdade. But I don't want people to take that the wrong form, you know. But I mean that in a good way. E eu não estou querendo, eu estou falando isso de uma forma positiva, porque você vai estar sendo mudado. For example, in the world, you're always going to have trials. The Bible says you will have trials. A Bíblia diz que Jesus falou, no mundo você vai ter aflições. So if Jesus says that, then you are going to have. Então, se Jesus está falando isso, você vai ter problema, você vai ter situação. But He reminds us that He's overcome the world. Mas ele nos lembra que ele venceu o mundo. So we have to remember that. Então a gente tem que se lembrar disso. I kind of went a little bit over the question, but anyway, Eu fui pouquinho além da questão, da pergunta, mas de qualquer forma, I would like to hear Daniel's eu story gostaria de ouvir a história de Daniel and how God called e him como Deus chamou ele to the nations. para as nações. Because here we are in Brazil. Yeah. You know, A amazing. gente está aqui no Brasil, maravilha. Yeah, just as you were ending, when there was a time right before they got Jesus, and he was sweating blood in the garden, and for your body to do that, you're under a lot of stress and a lot of major, like natural, physical. It's people do it, and when your body is in that place, it's a lot. Então, antes de Jesus ser crucificado, Jesus estava no Getsemane, Jesus suava sangue. E para isso acontecer realmente com alguém, essa pessoa tem que estar debaixo de muita pressão, de muito estresse. E quando isso acontece com alguém é porque essa pessoa realmente está num lugar de extrema pressão. The very gospel and solution that He brought to the world, the church condemned Him and was always against it.
Então a solução, o evangelho que ele estava trazendo para o mundo, a própria igreja naquela época estava condenando e perseguindo ele. But we all have, things of the world that will come against us. Mas as coisas do mundo, elas sempre vão vir contra a gente. But that's why you want to be stayed in the Word and prayed up. E é por isso que você tem que permanecer na palavra e em oração. And so, with this question, I want to encourage every one of you. God does have a call on your life. Eu quero, com essa pergunta, encorajar cada um de vocês que está me God has a ouvindo. plan for your Deus life. tem um plano para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Before you're born, Antes mesmo de você He nascer, knew exactly what He wanted you to do. Ele sabia exatamente o que Ele queria que você fizesse. God has given everyone a realm of influence. Deus deu para cada um de nós um nível de influência. And so just because maybe you're not in the fivefold ministry, Então, só porque talvez você não esteja em um dos 5 ofícios ministeriais, and missions is not part of the fivefold ministry. e ser um missionário não é parte de um dos 5 ofícios ministeriais. Missions is I'm going to share about Jesus, which we're all supposed to do. E o missionário é aquele que compartilha o evangelho com as pessoas, que é supostamente o que todos também têm que fazer. Typically is in other countries or you E travel. normalmente é em outro país, em algum lugar quando você viaja. But you could be called to be a teacher. Mas você pode ter sido chamado para ser um mestre. The thing that's important is to know that God loves you and has a call on your life. Você pode ter sido chamado para ser um professor, mas o que é importante para você entender é que Deus te ama e que Deus tem um chamado, um propósito para a sua vida. He wants to use you to impact many people. E Ele quer usar você para impactar o máximo de pessoas possível. As you begin to share your faith with E quando people, você começa a compartilhar da sua fé com as pessoas, as you begin to make sharing the gospel quando a major focus in your life, você torna o compartilhamento do evangelho a prioridade da sua vida, because the Lord's not going to take you to the nations porque o Senhor não vai nos levar para as nações if you're not sharing the gospel in your neighborhood, se você não está nem compartilhando o evangelho na sua vizinhança, you're not sharing the gospel in your city. se você não está compartilhando o evangelho na sua própria cidade. It's easy to do that. É fácil fazer isso. When you're in other countries, Quando você está em outro país, you have all different type of all issues that can happen. você tem todos um tipo diferente de problemas que pode acontecer. But to know that you're called to missions, Mas saber que você é chamado para a missão, God would love to use you to impact so many people. Deus vai amar e Deus ama usar você para impactar tantas pessoas. And it really does start in your heart. E isso realmente começa dentro do teu coração. Because as you have the call in your life, Porque quando você tem um chamado na tua vida, God wants to magnify that and use you to share, to share the gospel. e Deus quer potencializar o chamado na tua vida para te usar e para que você possa compartilhar do evangelho. And so if your heart is for people, Então, se você tem um coração pelas pessoas, then most likely you'll be used to share the gospel. então você provavelmente vai ser usado para compartilhar o evangelho. I have friends that are in business, Eu tenho amigos em empresas, em negócios, and God uses them in a mighty way e Deus usa eles de forma poderosa. where they are. Aonde eles estão? It's different than missions, É diferente de uma missão transcultural, but they're right where God has them. mas eles estão exatamente onde Deus quer que eles estejam. And so, but if you want to be used by God, Mas se você quer ser usado por Deus, you want to be used in se missions, você quer ser usado em missões, God wants to give you the desires of your heart. Deus quer satisfazer os desejos do teu coração. So if that's there, Se isso está aí dentro, then He'll use you. então Ele vai te usar. Personally, when I was called, Agora, para mim pessoalmente, quando eu fui chamado, now when I gave my life to Jesus, I was young, quando eu dei a minha vida para Jesus, eu era bem novo. and I grew up in a Christian home, Eu cresci num lar cristão and at a young age, I actually traveled. e já novinho, na verdade, eu já viajava. I've been to 20 countries Eu around já the tive world, em 20 países diferentes no mundo and like 99% of all my travel has been missions related. e 99% das minhas viagens têm sido relacionadas a missões. And I just, as a young age, I wanted to be used by God. Então, desde novo, eu já queria ser usado por Deus. But it was when I got a little older Mas foi quando eu fiquei um pouco mais velho and I started to get hungry and desperate. e quando eu comecei a ficar faminto, desesperado por My Deus. prayer would be, God, whatever you want me to do. A minha oração era: Senhor, o que quer que o Senhor quer que eu faça? Lord, if you're going to use anybody, Se o Senhor use vai usar me. alguém, usa a mim. Lord, whatever you want me to do, O que quer que o Senhor tenha para me fazer, I'll Senhor, do it. eu vou fazer. Wherever you want me to go, Onde I'll o Senhor quer que go. eu vá, eu vou. And whatever you want me to say, I'll E o say. que quer que o Senhor quer que eu fale, eu falarei. And I was actually in
I was actually in another country, E eu estava em outro país, na verdade. and I can remember this particular E story eu posso me lembrar dessa história em particular, because this is like the truth. That's what happened. porque essa é a verdade do que aconteceu. You know, because my parents are in ministry, Meus pais também eram ministros, there was a season where I just assumed that I would also be in então ministry. houve uma temporada onde, por causa dos meus pais, eu simplesmente assumi que eu também era um ministro e estava no ministério. You know, people do that. As Whatever your pessoas- family does, you do. E as pessoas fazem isso, sua família está fazendo alguma coisa e você está fazendo junto. And I wanted to be used by God. Mas eu queria ser usado por Deus. But I was in another country, E eu estava em outro país, and I was taking pictures at an event. eu estava tirando fotos de um evento que estava acontecendo. I was young and I was on a mission trip. E eu era novo, estava no campo missionário em uma viagem missionária. But just because I was young and on a mission trip doesn't mean the Lord's going to take me to nations. E só porque eu era novo, estava numa viagem missionária, num campo missionário, não quer dizer que Deus ia me Because I had levar, to get hungry and hear from the Lord que myself. Deus não ia me levar para as nações, porque isso não queria dizer que Deus ia me levar para as nações, porque eu precisava ficar faminto e desesperado por Ele. And at this point, I was actually on this trip. I was in my teenage years. E na verdade nessa viagem eu estava na minha adolescência. My father had passed away, Meu pai já tinha falecido. and I was in a position of being hungry and want to be used by the Lord, but I didn't know exactly what He was going to have me do. E eu estava naquele lugar onde eu queria, um lugar dentro de mim onde eu estava desesperado, faminto para ser usado por Deus, mas eu não realmente sabia o que é que Deus ia fazer, como é que Ele ia fazer. And I had always seen, you know, I had always known missionaries or seen like these big crusades, like this event that we're going to be having coming up soon. E eu sempre via essas cruzadas, esses festivais bem grandes que aconteciam, justamente como esse que a gente vai ter agora na cidade. And there was always something that I was just so attracted to. Então era sempre algo que eu era como que atraído para estas coisas. But I want to tell you about when the Lord spoke to me. Mas eu quero falar sobre quando o Senhor falou comigo. So I was at an event. Eu estava em um evento, It was a women's event. era na verdade uma conferência de mulheres, I era um was evento de just a mulheres. photographer Eu there, era só um fotógrafo lá. and my mom and other women were teaching. E minha mãe e outras mulheres estavam ensinando. And I was one of the few guys that were there. E eu era um dos poucos homens jovenzinhos que estavam lá. And I was kind of doing my own thing. E eu estava fazendo a minha coisa, estava tirando a minha I foto, was taking pictures. estava fazendo o meu trabalho. And the women started to pray for the women because it was a conference. Então as mulheres começaram a orar umas pelas outras porque era uma conferência de mulher. But this is what happened to me. Mas o que aconteceu comigo? As I was taking pictures, Quando eu estava tirando fotos, some of the women were praying for the women. as mulheres estavam orando pelas mulheres. It was a women's conference, Era uma conferência feminina, but men were there. mas homens estavam lá. And on the team, I was one of the only guys. Então no time eu era um dos poucos homens. And the men lined up and wanted me to pray for them. Então os homens também se alinharam e queriam receber a oração. Now I had the word in me. Agora eu tinha a palavra em mim. Are we on time? We're good? Okay. Okay, cool. So, and the men would line up, Então os homens se alinharam. and as I prayed for them, as I would pray for the men, E eu estava orando pelos homens. every single one fell out. E na verdade os homens se alinharam e eu estava orando pelos homens. E cada um daqueles que eu estava orando, eles começaram a cair. Every single guy, Cada um dos jovens que I estavam laid lá. hands on. Eu estava botando as minhas mãos The power of God hit them. e o poder de Deus alcançava eles. The faith in the room was high. A fé no ambiente estava alta, cresceu. The faith in the room was high for me, Estava alta para mim, estava grande para mim. and all the men they were expecting. E todos os homens lá, They were expecting that night. eles estavam com expectativa naquela noite. And as I prayed for each one of these men, E quando eu orei por cada um daqueles homens, I could feel the anointing come out of my hand. eu podia sentir a unção saindo da minha mão. And each one of them, Cada um deles the Lord touched them greatly. o Senhor tocou eles de forma muito grande e específica. I remember thinking, like, I'm not ready for this. E eu me lembro de pensar, eu não estou pronto para isso. I remember thinking, I haven't done the right things to be here. Eu me lembro de estar pensando, eu não fiz as coisas certas para chegar até aqui assim.
Even though I grew up in a Christian home, I've sinned, I've done things. Mesmo eu tendo crescido num lar cristão, eu pequei, eu fiz algumas coisas de errado. And this is happening while I'm praying for people. E isso está acontecendo na minha mente enquanto eu estou orando pelas pessoas. And I'm seeing this all right in front of E me. eu estou vendo tudo isso acontecendo na minha I'm seeing frente. the power of God manifest. Estou vendo o poder de Deus se manifestar. And I'm questioning, why is this E happening? eu estou me questionando por que isso está acontecendo. And as I prayed for these men, E quando eu estou orando por esses homens, very distinctively, I'll never forget, e de uma forma muito distinta, eu nunca vou esquecer. God spoke to me. Deus falou comigo. And I was hungry. I was so excited about people's life changing. E eu estava faminto, eu estava tão animado de ver a vida das pessoas sendo mudadas. Because when I read in the Bible, you know, Jesus, the disciples, they operated with power. Porque eu lia na Bíblia, eu sabia que Jesus e os discípulos operavam com poder. And I didn't want that. I didn't want a weak gospel. E eu não queria um evangelho fraco. And the Lord showed me E o Senhor me mostrou, through that através situation. dessa situação que eu estava agora. He said, I'm gonna use you and take you to the Eu nations vou te usar e vou te levar para as nações. because people need the real power of God in their Porque lives. as pessoas precisam do real poder de Deus na vida delas. And you know, when I know those men got what they needed from Jesus, Então eu sei que aqueles homens receberam o que eles precisavam de Jesus. but the Lord used that to show me. Mas o Senhor usou isso para me mostrar. He said, you're gonna operate like this, and you're gonna take this to the nations. Para me mostrar e para me dizer, você vai operar dessa forma e eu vou te levar para as nações. And for days, I was not, almost not like myself, E por alguns dias eu estava meio que fora de mim mesmo, assim. because I had thought because of things that I've messed up in life, the Okay. Lord couldn't use me. Porque eu tinha um pensamento de que por causa das coisas que eu tinha feito na minha vida, Deus não podia me usar. But through that, the Lord showed me that He still can use me. Mas através daquele momento, Deus me mostrou que Ele ainda pode me usar. And so, no matter what you've done in your Então não life importa o que você já fez na sua vida, or what you've been through in your ou o que life, você está passando na sua vida, the Lord will use you. o Senhor vai usar você. If you have a desire in your heart, Se você tem um desejo dentro do teu coração, and if at the end of the day e se no final do dia you want people to be set free, você quer que as pessoas sejam libertas, you want people to be full of joy, você quer que as pessoas sejam cheias de full of alegria, life, cheias de vida and full of e peace, cheias de paz, and you pray, Lord, e você ora, Senhor, whatever you have for o me, que quer que o Senhor tenha para mim, He'll take you all around the world, Ele vai te levar por todo mundo and it can be so unique. e pode ser de forma tão única. But you know, the question is called into ministry. Mas a questão de ser chamado ser chamado para o ministério, God wants to use everybody. Deus quer usar todo mundo. He'll use those that are hungry. Deus quer usar os que estão He'll famintos. use those that don't care what their friends say. Ele vai usar aqueles que não se importam com o que os amigos dizem. He'll use people that do not care what anyone around them says. Na verdade, ele vai usar as pessoas que não se importam com a opinião das outras As you pessoas. spend time in the Word, Então, gaste tempo na palavra, spend time in prayer, gaste tempo orando and you share your faith with e people, compartilhe da sua fé com as pessoas. you're bold, Seja corajoso, God will use you. Deus vai usar você. That's it. Amen. É isso aí. Amém. Amém, amém. A gente vai dar uma pausa agora e a gente volta logo. A gente só vai salvar essa live para a gente colocar em nosso canal no YouTube. Enquanto isso, você vai chamando mais pessoas para assistir, porque a gente já volta em menos de 5 minutos, muito menos que isso. Então, fica aí ligadinho, vai compartilhando essa live, que a gente vai continuar, que a gente tem muita coisa aqui e com certeza Deus vai falar com a gente ainda mais nessa noite.